Estamos dando início ao momento de adoração a Deus, oportunidade para as famílias se reunirem para a meditação na palavra, para louvarem ao Senhor, momento de oração também. Deus, em sua infinita graça, tem preservado as nossas vidas, preservado as nossas famílias e nos dado também a oportunidade de estarmos juntos para adorarmos, para prestarmos culto a Ele. Nós vamos falar com Deus em oração. Curve a sua cabeça aí onde você está, eleve o seu pensamento ao Senhor. Pai, agradecemos ao Senhor que tem sido generoso para conosco. Agradecemos ao Senhor por nos preservar a vida. Agradecemos ao Senhor pelas revelações da Tua palavra aos nossos corações, pela direção do Espírito Santo, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado no dia a dia. Às vezes nem percebemos, mas o Senhor tem cuidado de nós a cada instante. Pai, que nestes momentos de adoração, o Senhor prepare os nossos corações, remova de nós tudo aquilo que não vai de acordo com Tua vontade, com Tua palavra. Dá-nos a direção espiritual, a compreensão de fé. Nós suplicamos o favor Teu, em nome de Jesus. Amém. Teremos um momento de cântico espiritual e nós o convidamos a acompanhar este momento e logo em seguida retornaremos para o estudo bíblico no livro de Salmos, hoje falando a respeito de um sugestivo tema que é a habitação com o Senhor. Nós estudaremos o capítulo 15 do livro de Salmos. Daqui a pouco retornaremos. Por sua graça, refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, trouxe o som que salva o pecador. Fui cega agora, posso ver, perdido me encontrou. Agora eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, teu tesouro em mim está.
sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cega, agora posso ver, perdido me encontrou, agora eu posso ver, posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver sua vida. Ele entregou, agora eu posso ver. Leiamos então na palavra de Deus para o nosso estudo bíblico, livro de Salmos 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Como nós adiantamos, este salmo versa sobre a habitação com o Senhor, um sugestivo tema que promove esperança aos corações daqueles que creem no Senhor. Com referência a este tema, as pessoas tendem a assumir dois extremos perigosos. Há aqueles que estão tão apegados a este mundo, que devotam um amor excessivo a este mundo, que acabam impedidos de compreender a grandeza e a glória da habitação com o Senhor, porque o foco está nesse mundo. No outro extremo, existem aqueles que desprezam, que aborrecem a vida neste mundo. Tais pessoas estão decepcionadas com a vida e acabam colocando um peso maior na decepção que carregam do que na esperança da glória e da habitação com o Senhor. Nós precisamos fugir destes dois extremos e pensarmos na habitação com o Senhor nos termos apresentados pela palavra, nos termos bíblicos. Este salmo foi escrito por Davi, o rei de Israel, e ele escreveu depois da tomada da cidade de Jerusalém. Davi levou para Jerusalém a Arca da Aliança, a qual foi colocada no tabernáculo do Senhor. Naquela época o templo ainda não havia sido construído, só foi construído em uma época posterior, já no reinado de Salomão, que foi o sucessor de Davi. O tabernáculo era considerado a casa de Deus, ou a habitação de Deus, e a arca foi colocada ali. Tanto o tabernáculo como o Monte Sião, Jerusalém, se referem à habitação do Senhor e passaram a simbolizar a habitação eterna, ou o próprio céu. Isso nós podemos ver, por exemplo, em Apocalipse, quando afirma que o Senhor estenderá sobre o seu povo o seu tabernáculo. O autor aos Hebreus, referindo-se ao Monte Sião e a Jerusalém, ele diz: tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus,
o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Isso está em Hebreus 12, 22 a 24. Portanto, quando o salmista fala aqui a respeito do tabernáculo do Senhor, a respeito do Santo Monte, é uma referência em termos primários a Jerusalém, onde estava o tabernáculo, ao Monte Sião, onde estava a Arca da Aliança, ao templo do Senhor, nos tempos do Velho Testamento. Mas é uma referência que passou a significar a morada eterna e celestial do povo de Deus. E é nestes termos que nós queremos considerar nessa oportunidade, falando a respeito da habitação do povo de Deus, a habitação eterna, a habitação com o Senhor. A habitação com o Senhor é a revelação de um desejo sublime, é a aspiração dos verdadeiros servos de Deus. Há poucos dias faleceu uma sobrinha da minha esposa, minha sobrinha também, claro, em fortes dores, quando levada para o hospital antes da sua morte. Ela disse: "Manhã, estou indo para o céu." Palavras duras, de sofrimento para quem fica, mas não significa sofrimento para quem parte. A palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso 13, nos afirma que bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor, porque descansam de suas fadigas. O salmista revela a sua aspiração, o seu desejo sublime pela habitação com o Senhor, quando no primeiro verso deste salmo, ele faz algumas perguntas expressando o seu próprio anseio, o seu próprio anelo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A ideia que o salmista nos traz é a ideia de alguém que recebe em sua casa os seus convidados. E no Oriente, naquela época, os hospedeiros que recebiam seus convidados abriam as portas para acolher os mesmos com todo amor, com toda alegria, oferecendo-lhes a proteção necessária, oferecendo-lhes toda a provisão necessária. Mas é claro que por mais cuidadoso que seja o hospedeiro, por mais cuidadoso que seja aquele que abre as portas da sua casa para receber os seus convidados, o mesmo ainda é imperfeito e não pode oferecer garantias plenas em função das suas limitações e imperfeições, a despeito da sua boa vontade e do seu desejo de oferecer o melhor. O mesmo, certamente nós não podemos dizer do Senhor nosso Deus, porque o Senhor é pleno em amor, é pleno em bondade, é pleno em recursos, porque o Senhor é todo-poderoso. Portanto, o Senhor pode receber em sua casa com perfeição, com plenitude, todos aqueles que nele confiam. É por isso que o salmista revela neste salmo a sua aspiração maior de habitar com o Senhor. Mas não apenas o salmista. Ao longo de toda a história bíblica e cristã, os diversos servos de Deus sempre revelaram uma aspiração maior, a aspiração de habitar para sempre com o Senhor.
Estas aspirações são resumidas, ou podem ser resumidas, nas palavras do apóstolo Paulo, que diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. 2 Coríntios 5, 1 e 2. A primeira compreensão que nós obtemos deste salmo: existe uma habitação eterna com Deus. Essa é a aspiração dos servos do Senhor. Não se trata de uma aspiração vaga. Se trata de uma aspiração fundamentada nas próprias promessas do Senhor. Isso traz segurança para nós. Isso traz certeza para nós. Mas observamos aqui também, a partir do verso 2. A partir do verso 2, o salmista já não está falando da aspiração, mas ele está falando a respeito dos requisitos que precisam existir na vida daqueles que habitarão com o Senhor. Nós temos a partir do verso 2, a declaração da santidade da habitação com o Senhor. Deus é santo, a habitação com o Senhor é santa. Aqueles que habitarão com o Senhor precisarão ser santos. Inclusive, nós encontramos em Apocalipse a declaração que coisa imunda ou impura não entrará na Jerusalém celestial. E aqui, o salmista, depois de perguntar quem habitará no tabernáculo do Senhor, quem habitará no santo monte do Senhor, a partir do verso 2 ele passa a responder, e ele passa a descrever a integridade e a santidade das pessoas que habitarão com o Senhor. Estas características podem ser resumidas, que habitarão com o Senhor aqueles que falam a verdade sinceramente. Não aqueles que ora dizem a verdade, ora dizem a mentira, mas aqueles que com integridade falam a verdade, testemunham da verdade. Aqueles que não difamam outras pessoas, dizendo coisas que são falsas e destrutivas sobre elas. Aqueles que cuidam para não difamar as pessoas. Aqueles que não fazem mal ao próximo, antes desejam o bem ao próximo, se empenham pelo bem do próximo. Aqueles que não propagam informações que desacreditem as pessoas. Olha, vivemos hoje uma época em que muitas pessoas, quer por maldade ou agindo de forma desavisada, acabam propagando pelas mídias sociais comentários, falas, fake news. A palavra está dizendo que habitarão com o Senhor aqueles que fazem bem ao próximo, aqueles que falam com sinceridade, aqueles que não difamam, mas também aqueles que não divulgam informações que desacreditam as pessoas. Aqueles que não aprovam os que se afastam do Senhor, mas honra aqueles que servem ao Senhor, aqueles que mantêm suas promessas, mesmo em prejuízo próprio, aqueles que não exploram materialmente o sofrimento e a dificuldade do outro, aqueles que não pervertem a justiça. Talvez, diante desta descrição que nós temos neste salmo, a pergunta que surge é: quem então habitará com o Senhor?
Visto que a habitação do Senhor é tão santa, é tão pura, lá não entrarão coisas imundas, quem estará apto a habitar com o Senhor? Existem duas respostas aqui. Primeiro, estará apto a habitar com o Senhor aquele que está em Jesus. Porque em Jesus nós achamos todas estas características aqui. Características de justiça, de sinceridade, de santidade. É preciso estarmos em Jesus, porque Jesus nos representou na cruz para nos tornar santos na presença de Deus, perdoados na presença de Deus. Isso se chama graça e misericórdia do Senhor para com pecadores. O outro fator que nós observamos aqui é que, embora o acesso à habitação com o Senhor não aconteça pelos nossos merecimentos, mas acontece por meio de Jesus, nós temos aqui um modelo para nós, um alvo para as nossas vidas, e devemos nos empenhar na busca da sinceridade, da santidade, da justiça, do viver semelhante a Jesus, porque estes habitarão na presença do Senhor. Mas para finalizar, depois de mostrarmos que a aspiração do servo de Deus deve ser esta habitação com o Senhor, mas que existem requisitos na vida daqueles que habitarão com o Senhor, e que isso é possível mediante Jesus, mas que nós precisamos nos empenhar na nossa prática por uma vida reta, justa diante do Senhor, o salmista finaliza mostrando a promessa àqueles que habitam com o Senhor. Ele diz: quem deste modo procede não será jamais abalado. Está aí na parte final do Salmo. Uma lembrança que eu trago a respeito de alguns vizinhos na minha época de infância. Um casal que já estava com certa idade, não tinha filhos. Um casal parente que tinha 3 crianças pequenas, não tinha condições para criar aqueles filhos, deram os filhos para aquele casal vizinho nosso criar. Eles adotaram aqueles filhos. Aquelas crianças foram a grande alegria daqueles pais adotivos. Eles criaram com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado imaginável. Aquelas crianças eram a grande alegria daquele casal. Mas quando aquelas crianças cresceram um pouco mais, chegaram a certa idade, os pais biológicos bateram a porta, dizendo: nós viemos buscar os nossos filhos. Aquela ruptura foi extremamente dolorosa para aquele casal de pais adotivos. Choro, enfermidade, tristeza profunda, até mesmo confusão mental na vida daquele casal que se vira privado daqueles que consideravam seus verdadeiros filhos. Sejam pais adotivos, sejam pais biológicos, nunca podem dizer: os meus filhos não serão removidos da minha presença e do meu lar. Porque por mais que os pais amem os filhos, não possuem todos os recursos necessários para assegurar os seus filhos, para proteger de forma plena os seus filhos. Mas quando nós falamos no Pai Celestial, quando nós falamos no Senhor de toda a criação, quando nós falamos no Deus poderoso, que oferece ao seu povo a habitação eterna, nós estamos falando daquele que é pleno,
daquele que pode oferecer de maneira completa a proteção para os filhos, de forma que ninguém e que nada pode remover os filhos deste Pai Celestial, podem remover estes filhos da habitação celestial. E é exatamente isto que o salmista Davi está colocando, quando ele diz: quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aqueles que habitam com o Senhor jamais poderão ser abalados. E o apóstolo Paulo descreve muito bem isto, quando afirma que não há força suficiente no mundo material, ou mesmo no mundo espiritual, que possa nos separar da riqueza e do poder do amor de Deus. A habitação eterna com o Senhor. Precisamos cuidar para não cairmos nos perigosos extremos, no extremo de amarmos de forma excessiva a este mundo, não valorizando e não compreendendo devidamente o peso da glória da habitação com o Senhor. Por outro lado, não podemos nos decepcionar, não podemos nos desiludir excessivamente com este mundo, a tal ponto desta desilusão se tornar mais pesada do que a esperança da glória preparada para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. A habitação com o Senhor é a aspiração dos servos de Deus, como o salmista demonstrou aqui. Mas habitarão com o Senhor aqueles que são sinceros, íntegros, justos e puros no falar, no agir, no proceder, no viver. Só achamos uma pessoa plenamente íntegra na história: Jesus. Em Jesus somos aperfeiçoados e pela graça dele temos acesso a essa habitação eterna com o Senhor. Mas isto não significa que nós temos uma licença para vivermos uma vida cristã relaxada, descomprometida. Não, aqueles que de fato conhecem a Cristo e desfrutam da graça de Deus, zelarão, buscando o alvo das suas vidas, e o alvo é Cristo, procurando uma vida íntegra diante do Senhor, porque são estes que habitarão com o Senhor. E essa habitação é uma habitação segura, porque nada pode nos remover ou nos abalar quando somos plantados na casa do Senhor. Curve a sua cabeça em oração. Pai, graças te damos ao Senhor, que traz esperança aos corações. Aqueles que porventura andam tristes, quem sabe desiludidos, desesperados, inconsolados, Pai, tenha misericórdia e trabalhe nestes corações de forma que possam pensar neste lar lá do céu, da habitação com o Senhor. Conceda, ó Deus, a aspiração maior, de forma que, vivendo esta aspiração e vivendo a companhia do Senhor, possa andar com esperança e com fé. Que a tua bênção se estenda a todas as famílias. Guarda-nos no teu amor, oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco e vos guarde hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus guarde e abençoe a sua vida, nas suas lutas do dia a dia, nos desafios que você enfrenta, nas tentações sofridas. Saiba, estamos na terra, mas somos cidadãos dos céus. A nossa pátria está no céu, onde o Senhor Jesus nos aguarda.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu